Amado Deus e Pai Celestial, glorificado seja o Teu nome em todo o tempo, Senhor. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor nos céus e na terra. Neste momento, junto com os meus irmãos, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, fazendo-nos compreender as verdades eternas da Escritura Sagrada, para que nós possamos crescer cada vez mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos hoje e sempre, no Teu santo nome nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Sua presença e termos este privilégio de meditar na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Você sabe que tudo nesse mundo passa, né? Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. E ainda nos declara a Bíblia que para sempre, Senhor, a Tua Palavra, ela permanece no céu. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Por isso, esta é a alegria que nós temos em saber que nós temos em nossas mãos e que nós meditamos em algo que tem valor eterno, não apenas aqui para este mundo, no nosso dia a dia, mas também por toda a eternidade. Sabemos que lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, é luz para o nosso caminho. Quantas decisões, quantas atitudes nós temos que tomar na vida. E quando nós conhecemos a Tua Palavra, as coisas, elas caminham de uma outra forma. Por isso, Te rendemos graças por este momento, Senhor. E que meus irmãos que estão nos seus lares, junto com a sua família, e que tire esse momento justamente para estar aqui meditando na Escritura Sagrada. Nós Te glorificamos por esta comunhão tão doce que temos contigo e com os nossos amados irmãos. Graças a Deus. Irmãos queridos, nós sabemos que todos os países do mundo têm a sua Constituição, que são as leis que normatizam o destino e o curso de uma nação, do seu cidadão. Quando as coisas não vão bem, se apela sempre para a Constituição, que é justamente a lei máxima de um país. Então, o Brasil tem a sua Constituição, os Estados Unidos a sua, os europeus também têm as suas, mas eu quero aqui informar também que no Reino de Deus também existe a sua Constituição. E se você quiser conhecer a Constituição divina, você vai encontrar justamente no Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ali, ele mostra todas as normas da convivência, do caminhar, do agir, do proceder, justamente neste reino que se aproxima. E só pode participar deste reino aqueles que estiverem de acordo com o que nós encontramos aqui nessa Constituição divina que nos foi deixada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito embora você tenha a Constituição do seu país, mas a Constituição divina ela é válida já para a nossa convivência, o nosso dia a dia. E quando nós caminhamos baseado no preceito divino, naquilo que a Escritura Sagrada nos apresenta, naquilo que o Senhor Jesus Cristo ele falou, então nós caminhamos neste mundo com segurança, porque na realidade todos os nossos empreendimentos são iluminados por esta palavra, que nos ajuda a viver de forma pacífica e ordeira na face da terra. Mas entre as palavras que foram ditas aqui por Jesus Cristo, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho que escreveu Mateus, nós temos aqui as bem-aventuranças, que é justamente
aquilo que o Senhor nos apresenta do bem-aventurado é aquele que cumpre as determinações que nós encontramos neste livro, né? E no nono item que nós temos aqui desta Constituição, ou seja, do Sermão da Montanha, nós encontramos justamente o que se encontra no capítulo 5, versículo 9, que nos declara o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Será que existe uma coisa mais gloriosa na eternidade de você ser considerado um filho de Deus, filho do Altíssimo? Então nós encontramos aqui na realidade uma retribuição linda para os pacificadores, pessoas que sabem conviver, pessoas que sabem respeitar os limites dos outros, pessoas que caminham de uma maneira ordeira e simples, firme na jornada desta vida. Então nós temos aqui, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Agora, uma das coisas que eu queria que você entendesse aqui, nós encontramos aqui que a melhor maneira que nós temos para entender uma pessoa é identificar o seu tipo de personalidade. Todos nós temos uma personalidade. Uns têm uma personalidade mais forte, outros têm uma personalidade mais tranquila. Tem aquele que é colérico, aquele que é sanguíneo, aquele que é explosivo. Enfim, existem vários tipos de personalidades, né? Esta divergência que você encontra nos tipos de personalidade é que nos ajudam, até certo ponto, a comparar qual é o nosso tipo de personalidade quando nós vemos a personalidade daquela pessoa ou daquele outro ali. E nós começamos a observar, será que eu me comporto daquela forma, ou daquela, ou de qual maneira? Então essa diversidade nos ajuda a progredir, nos ajuda a crescer e nos ajuda a reconhecer. E uma das melhores maneiras que você tem neste mundo para conviver com uma pessoa, seja ele um parente, seja um amigo, seja ele um colega, seja seu cônjuge, a melhor maneira que nós temos para conviver com uma pessoa é justamente conhecendo o seu tipo de personalidade. Uma coisa eu queria esclarecer para você aqui agora. Às vezes, por exemplo, nós encontramos pessoas que convivem com uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, né? Ditatorial, que são pessoas que onde ela chega, o oxigênio só dá para ela. E você, para conviver com um tipo de pessoa desta natureza, você tem que saber ou conhecer inicialmente, para não se chocar constantemente com esta pessoa, é justamente procurar conhecer a personalidade desta pessoa. Tá? Eu creio que você já conviveu ou convive com o tipo de pessoas que você diz assim: Senhor, muda o coração desta pessoa. Senhor, está difícil a convivência, transforma esta vida. Eu vou fazer aqui uma consagração para o Senhor tocar no coração desta pessoa. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, isso já aconteceu comigo. Já convivi com uma pessoa na minha área profissional que, olha, era um problema sério, era difícil. E quando eu olhava os meus colegas em redor, eu começava a pensar, será que sou eu o problema ou o problema está do outro lado? Mas quando eu vi que todos tinham a mesma reclamação, então eu pude observar que não era eu o problema, e se o problema estava em alguém. Aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente orei a Deus e fiz uma consagração ao Senhor, uma consagração de
40 dias com uma refeição diária para Deus mudar aquela pessoa. Olha só, 40 dias de consagração para Deus mudar uma pessoa. Bom, eu fiz a consagração. 40 dias depois, eu não ouvi sino tocar, meus pelos arrepiar, não vi nada. Eu não vi mudança na pessoa, lá no fulano, não vi. Mas uma coisa Deus me fez conhecer, foi justamente a saber lidar com ele. Então Deus, ele tratou em mim como lidar com aquela pessoa, porque Deus não ia mudar ele, mas ele mudou a minha maneira de ver aquela pessoa. A partir daquele momento, as coisas mudaram. Eu não ia mais bater de frente, eu ia me desgastar, eu ia ficar naturalmente estressado o resto da vida. Então, Deus me deu uma visão do tipo de pessoa que eu estava lidando. Está entendendo? Então não mudou lá a pessoa, mudou eu, mudou a minha maneira de entender, mudou a maneira de eu compreender aquela pessoa. Então é assim que as coisas acontecem. É provável que você esteja, nesse momento, lidando com um cônjuge que é bruto, que é duro, que é uma pessoa sem princípios, que você sofre nas mãos dessa pessoa, e você ora para Deus mudar. Deus não vai mudar. Ele pode mudar a sua maneira de encarar aquela situação, de se lidar com aquela pessoa para o seu próprio bem-estar. Porque se você for continuar forçando essa barra, o negócio vai piorar, porque é a personalidade daquela pessoa. Até que Deus toque no coração dele, então você não vai mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Você pode orar para que Deus te ajude, né? Então existem muitos tipos de personalidade, todos com aspectos positivos e negativos. Todos nós temos, eu tenho, você tem, né? E os nossos aspectos de personalidade, né? Porém, hoje nós falaremos sobre o pacificador, aquele que está lá em Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores. Trata-se de alguém com personalidade calma, branda, despreocupada e bem equilibrada. Isto, na realidade, irmão querido, é a personalidade do pacificador. É justamente uma pessoa calma, uma pessoa branda, despreocupada, não é irresponsável, mas despreocupada e bem equilibrada. É a pessoa que sabe dosar as coisas no momento certo, né? Essa pessoa normalmente é agradável, não gosta de conflitos, raramente parece agitada e praticamente não expressa raiva. Este, na realidade, é o tipo de pessoa que vai longe na vida, sabe? Porque você sabe que quando ele é iracundo, que ele é raivoso, que não abre um sorriso para ninguém, que é estúpido, é cruel, esta pessoa normalmente é doente, ela vai ter dificuldades na sua pressão, ela vai sofrer de sudorese, enfim, uma porção de doenças vem com uma pessoa que só vive raivosa, que só vive aborrecida, que só vive achando que tudo está errado, que a pessoa que vê defeito em tudo. Esse tipo de pessoa, irmão querido, olha, a vida dessa pessoa vai ser marcada por lutas e dissabores. E além dela trazer problemas para ela, ela traz problema para quem está em redor dela. Está entendendo? Ela dificulta a vida dos outros. Mas o pacificador é uma pessoa agradável, que não gosta de conflitos. Raramente parece agitada. Praticamente não expressa raiva. Olha bem a expressão, praticamente não expressa raiva. Não é que o pacificador ele não se aborreça.
Não é que o pacificador, ele não tem os seus momentos de raiva. Tem, mas ele sabe controlar a situação. Ele não vai permitir que o seu aborrecimento, que a sua raiva, isso extrapole ao ponto de ele jogar tudo para o ar, desfazer tudo que ele construiu. Não, ele tem o controle da situação. A grande vantagem de um pacificador é que ele tem, na realidade, o fruto do Espírito, que é justamente a longanimidade. É a pessoa longânima, é a pessoa que, para se aborrecer, ela pensa 1, 2, 10 vezes e termina não se aborrecendo. Ela sabe compreender o outro que está ali do outro lado. Ela sabe que o outro também tem vontade, o outro tem seus desejos, o outro tem as suas satisfações, ele sabe. Mas o iracundo, ele acha que só ele tem razão, que só ele é o Senhor da verdade, que ninguém está certo, só ele está correto. Isso não é forma de viver de uma pessoa, principalmente que já nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isto aqui é muito importante você saber, justamente desse ponto aqui na vida de um pacificador. O pacificador, ele tem emoções, mas não as revela facilmente, não revela facilmente. Ele é comedido. Ele procura, você sabe aquele caminho do meio que você encontra na filosofia oriental, que também você encontra na Bíblia. Quando tu desviares para a direita e para a esquerda, uma voz vai dizer atrás de você: o caminho é esse, andai nele. Ou seja, aquela pessoa que entende que o caminho do centro é o caminho certo, ele tem alegrias, ele tem tristezas, mas em momento de alegria, ele sabe se segurar, não se expande a alegria dele. E também no momento de tristeza, ninguém sabe quando ele está triste, porque ele sabe se conter, mas ele sabe manter o caminho do meio. Este caminho aqui, ele é fundamental. Uma certa ocasião, um rapaz, ele passou no vestibular de medicina na sua cidade. A família fez uma festa. Olha só, a família fez uma festa. O pai teve um gasto tremendo. E no auge da festa, no expandir daquela alegria, o irmão mais velho foi buscar um amigo lá fora. Conclusão, bateu o carro e morreram os dois. Conclusão, aquela alegria que havia se expandido, de repente partiu para o outro lado com uma tristeza tremenda. Se aquele rapaz tivesse passado no vestibular, agradecido a Deus, ido para casa e se dobrar o seu joelho e expressar gratidão ao Senhor junto com a sua família, ele não teria sofrido tanto como sofreu este moço, que do auge da alegria, ele passa para o auge da tristeza. Então nós observamos que nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. Nós temos que reconhecer as pessoas com quem nós convivemos, pessoas que estão ao nosso lado. O pacificador, ele tem emoções, tem tristeza e alegrias, mas não revela facilmente. Ele sabe se conter. No casamento, o pacificador, ele deseja a calma. Tende a ignorar os desacordos, evita discussões a todo custo. É muito agradável estar perto de uma pessoa desse timbre ou desse jeito, sabe? Porque na realidade, irmão, toda pessoa sente-se bem ao lado de uma pessoa que tem uma palavra de carinho, que tem uma palavra respeitosa, que sabe reconhecer os outros. Isso aqui é o que se chama de carisma, é uma pessoa carismática. O seu comportamento não fere ninguém, pelo contrário, atrai para si, para perto de si, as pessoas.
Porque as pessoas sabem que aquela pessoa tem algo especial para contribuir com a sua vida. Então é muito bom viver ao lado de uma pessoa pacificadora, uma pessoa que afasta-se de qualquer conflito, de qualquer confusão. Pessoa que, muito embora ela tenha razão, mas ela não quer que esta razão dela venha ferir, maltratar ou machucar o outro. Não! Então ela prefere muitas vezes ceder o uso da sua razão. Agora, existe um lado ruim do pacificador, sabe? E o lado ruim de sua personalidade é que os conflitos normalmente não são resolvidos. Isso aqui é um defeito, é um problema sério, né? Por quê? Porque digamos que você está discutindo com uma pessoa, discutindo com a sua esposa, discutindo com o filho, com o patrão, com o empregado, tudo muito bem. Você tem toda a razão. Mas o que acontece? Você para livrar para qualquer conflito, sabe o que acontece? Você abre mão, você cede, você deixa para lá. Ou seja, o conflito ficou sem resolver. O conflito ficou sem solução. E aqui que está justamente o lado ruim de uma pessoa pacificadora. Porque ela faz de tudo para evitar os conflitos e termina, às vezes, não solucionando os problemas. Agora, quando nós temos essa capacidade de saber dialogar, de conversar de um nível civilizado, porque normalmente as pessoas, quando se acham arrazoadas, o tom de voz dela aumenta, vai lá em cima, ela quer mostrar que tem força, que tem poder, que é autoridade no lugar. Isso é um problema sério. Agora, se um casal de fato inicia uma discussão, o pacificador tenta acalmar a outra pessoa, aquecendo ainda, não concordando. Tá? Mesmo não concordando, mas ela abre mão. Para evitar conflitos, é preciso que os problemas sejam resolvidos. E de que forma? Acontece que o pacificador, ele sabe esperar o momento dele agir. O momento não é aquele em que os nervos estão acalorados. O pacificador espera, tá? Como nós temos aqui a longanimidade, o longânimo, ele sabe esperar o momento que os ânimos vão se acalmar. Isso pode demorar 1 hora, pode demorar 1 dia, pode demorar 2 dias, mas vai chegar a hora em que as coisas se acalmam, aí você pode conversar com aquela pessoa que você estava discutindo, não chegava a denominador comum, não chegava a ponto nenhum, tá entendendo? Então isto é a atitude, é o papel, é o comportamento de um pacificador, tá? Então nós observamos isso que é com muito carinho, né? Ele é bondoso, é simpático e quer que todos simplesmente desfrutem a vida. Né? Todos desfrutem a vida. E a vida, irmão querido, para ser vivida, ela tem que ser vivida com sabedoria. Não tem coisa melhor neste mundo de você andar em acordo com outra pessoa. Agora a Bíblia declara como é que pode andar 2 juntos se não tiver de acordo, hein? Como? Então precisamos, na realidade, caminhar numa direção, visando um único ideal, único propósito. Quando se trata de marido e mulher, é a construção da família, é a construção do lar, é a construção do patrimônio, é justamente como aplicar as finanças. Isso tudo são coisas que você resolve numa mesa redonda ou quadrada, seja lá como você queira, tá entendendo? Então isso são coisas que nós podemos entender, tá? Agora, contudo, se estiver casado com uma pessoa controladora, olha, seja o homem ou seja a mulher, o pacificador casado com uma pessoa controladora, o pacificador pode ser atropelado pelo rolo compressor e terminar sofrendo silenciosamente. Isso aqui é triste, sabe?
Porque na realidade tem pessoas que são controladoras. Agora, todo controlador, ele precisa entender uma coisa, que todas as coisas deste mundo têm um começo e têm um fim, tá? Eu quero que você saiba que muitos lares são desfeitos, muitos casamentos chegam à falência. Por quê? Porque um dos dois tentam ser o controlador, o dominador, aquele que quer ter a supremacia. E não tem quem vá muito longe com uma pessoa desta natureza. Eu não estou aqui insinuando coisa nenhuma, mas o que nós estamos mostrando aqui é o caminho para achar o denominador comum, tá? Se você é um tipo de pessoa dominadora, você vai ter que orar para Deus, orar ao Senhor, para que Ele mude, para que a pessoa que está do seu lado se sinta bem com você, se sinta feliz, se sinta em paz. Você foi chamado para promover a paz e não a guerra. Tem esposas que não pode nem chegar perto do marido porque já vai sendo recebida debaixo de pancada, debaixo de desaforo, debaixo de palavra de baixo calão. Quem que vai conviver com uma pessoa dessa por muito tempo? Eu conheci um casal que recentemente se desfez o casamento, se separaram, justamente porque aquele tipo de pessoa que controlava tudo da esposa. A esposa não podia fazer nada sem o aval dele. Até um telefonema que ela tinha que dar para alguém, tinha que pedir permissão para ele. Isto é um dominador. Esta mulher aguentou esse trancão? Aguentou essa situação? Pelo contrário, viver com uma pessoa dessa natureza é melhor viver só, ir para a casa do papai e da mamãe, do que ter uma vida infeliz ao lado de uma pessoa que não deixa nem você respirar direito. Então precisamos ter esse cuidado muito grande, né? Agora, nós encontramos aqui, no Sermão do Monte, Jesus disse que os pacificadores são abençoados e que serão chamados filhos de Deus. Que declaração maravilhosa, maravilhosa, né? Porque às vezes eu fico pensando, né? O que é uma pessoa bruta, uma pessoa estúpida, uma pessoa grosseira, Deus tem prazer de chamar de uma pessoa dessa de filho dele? Agora o pacificador tem um lugar especial no coração de Deus, tem. E isto justamente é o que nós precisamos encontrar esse caminho. Tiago, no capítulo 3 do Senhor da sua carta, ele nos mostra o seguinte, no capítulo 3, versículo 18: faz outro elogio e esse tipo de personalidade. Ora, o fruto da justiça, diz Tiago, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Preste atenção, o fruto da justiça, não é da injustiça. Uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que tem uma lisura, uma pessoa que tem uma doçura. Então diz que o fruto da justiça, ele semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Se você está casado com um pacificador, graças a Deus por isso. Glorifique a Deus por estar casado com uma pessoa pacificadora. Agora, tenha também cuidado de não tirar vantagem da natureza tranquila do seu cônjuge. Tome cuidado, porque a tendência de uma pessoa que é casada com um pacificador ou com uma pacificadora é tomar vantagem disso. Não, vou fazer, não, meu marido não está nem aí, nem liga, né? E tem pessoas que vão no seu desvaneio para lá, porque sabe que o marido, que a esposa é uma pessoa tranquila, que tudo para ele está bem, tudo aquilo está correto. E a tendência de uma pessoa casada com um pacificador é tirar vantagem nisso. Mas como servo de Deus,
como serva do Senhor, glorifique o seu santo nome. Agradeça a Deus por ter colocado do seu lado uma pessoa tratável, amiga, conselheira e pacífica. Que o Senhor nos ajude a caminhar numa mesma direção, estando de acordo um com o outro. Pai Celestial, muito obrigado pelos teus filhos que estão conosco aqui nesta hora. Que teu Espírito Santo venha de uma maneira especial em nossos corações, Senhor. Que nós possamos ter um lar onde todo tipo de gritaria ficou de lado. Porque, como diz a tua palavra, Senhor, longe de vós toda gritaria que se entristece o teu espírito, mas que nós possamos ter no nosso lar um lugar de paz, um refúgio, um lugar de tranquilidade. Já basta os dissabores lá de fora, lá do mundo. Basta aquele patrão que é bruto, aquele fulano que é grosseiro. Nós queremos um lar onde a paz reine. E o Senhor, como príncipe da paz, pode nos ajudar perfeitamente a caminhar nessa direção. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos orar agora pela nossa pátria, pelo nosso país. Amado Deus e Pai Celestial, eu te glorifico, Senhor, por este momento que estamos aqui reunidos através da internet e te pedimos nessa hora pela nação brasileira, Senhor, pelas autoridades constituídas, Pai. Estes homens que estão na linha de frente, que são os primeiros a sofrer os ataques satânicos, Senhor, para desestabilizar a nação, desestabilizar o país, Senhor. Neste momento, meu Salvador eterno, venha sobre a nação brasileira. Que teu Espírito Santo, Senhor, transmita vida a esta nação. Transmita vida às nossas autoridades. E que toda pressão diabólica que tenta interferir no entrosamento destes homens caia por terra. E que eles tenham a sabedoria suficiente para tratar dos assuntos que são atinentes à nação. Não ficar, Senhor Deus, nesse momento, se degladiando um contra o outro, que isso não leva a lugar nenhum, Senhor. Ajuda, dê sabedoria ao presidente da República, ao presidente do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal, das autoridades desta nação. Ajuda cada um, Senhor dos Exércitos, a fazer a coisa certa, visando o bem-estar de todos. Ajuda as instituições e fortalece cada vez mais. Te pedimos da tua igreja e dos pastores que estão pregando a tua palavra, estão anunciando o evangelho. Senhor, usa os teus filhos poderosamente bem, que a tua igreja ela possa prosseguir, Senhor dos exércitos. Muito embora não tenhamos a liberdade de estar ali presente, mas estamos através da live, pregando a tua palavra, Senhor, através da internet. Ajuda o teu povo a se fortalecer de uma maneira muito especial. É no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre, que nós te pedimos e te agradecemos hoje e para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Tenham todos uma boa noite, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Amém.